Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar o funcionamento do bloco Jog e do bloco Status. Esses dois blocos eles não fazem parte aí da instalação padrão do WPS, mas são dois blocos do usuário que eu acabei criando porque eu utilizo bastante eles no dia a dia, e aí eu também estou aproveitando para disponibilizar esses blocos aqui para vocês. Bom, então já estou com o WPS aberto, então eu vou começar um novo programa para fazer essa demonstração. Eu vou abrir uma nova configuração, eu vou chamar de SA06, aula 26. Nome do recurso SA06. Conexão via USB, clico em testar, ele já reconheceu meu dispositivo, clico em próximo. Próximo novamente, finalizar. Já posso abrir o meu main ladder. Bom, e para adiantar um pouco esse vídeo, eu já resetei meu SA06 com o padrão de fábrica, então eu mudei o P204 em 13, já acertei a configuração do motor, que é o parâmetro 385. Eu também coloquei o P202 em 4, que é para deixar o tipo de controle em modo ladder. Então esses foram os únicos parâmetros que eu alterei até agora. Bom, então eu vou começar importando meus dois blocos. Eu vou deixar um link para vocês conseguirem fazer o download desses blocos também. Então eu vou clicar com o botão direito no bloco de função do usuário, escolher essa opção importar biblioteca, clico aqui nos três pontinhos para apontar a pasta onde eu salvei esse bloco. No meu caso eu salvei aqui na área de trabalho, ele está dentro dessa pasta blocos MC. E aí eu vou escolher primeiro o meu bloco MC Status, então ele está aqui, clico duas vezes, clico em próximo e finalizar. Então meu bloco MC Status já foi importado e agora eu vou importar meu bloco Jog. Faço a mesma coisa, botão direito, importar biblioteca, clico nos três pontinhos, escolho a minha pasta aqui onde estão salvos os meus blocos e vou escolher o meu bloco MC Jog. Clico em próximo e finalizar. Vou começar explicando o bloco MC Status. Então eu já fiz um outro vídeo falando sobre o status do eixo do motor, que é aquela variável Real Axis Status. Então para quem não se lembra dela, é só clicar o F1, entrar no Help aqui do WPS, eu vou entrar aqui nessa opção Equipamentos, SA06, e aqui em Marcadores de Sistema. Então aquela variável Real Axis Status, ela mostra para mim o estado do eixo do motor. Eu já tenho um vídeo meu falando sobre isso, sobre o estado do eixo, mas basicamente ele tem um número aqui que ele mostra se o eixo está desabilitado, habilitado, se ele está em stop, home, falha e entre outros. Então só como exemplo aqui, se eu quiser saber se meu eixo está habilitado e parado, eu tenho que justamente comparar aquela minha variável Real Axis Status em 2. Então eu tenho que verificar se o valor dela vale 2. Se aquela variável estiver em 2, significa que meu servo está habilitado, mas não está executando nenhum movimento. Só que para utilizar essa variável Real Axis Status, toda hora eu preciso consultar essa minha tabela, Então por isso que eu criei esse bloco de função do usuário para facilitar um pouco essa interação com essa variável. Então eu vou inserir meu bloco de função do usuário, vou escolher aqui a opção User FB. Então aqui eu clico duas vezes em cima da minha instância, clico em editar, e eu vou escolher o tipo de dado aqui, Então eu vou ter duas opções agora, o meu bloco Jog e meu bloco MC Status. Vou escolher meu bloco MC Status, clico em OK, e aqui ele me dá as seguintes informações, a velocidade do eixo, a posição, se meu servo está desabilitado, se ele está em erro, se ele está naquele estado standstill, que é ele habilitado e parado, ou finalmente se ele está movimentando, se ele está executando algum movimento, seja um move velocity, ou seja qualquer outro tipo de movimento. Então aqui eu posso utilizar esses sinais conforme for necessário. Então eu vou criar, por exemplo, aqui o error stop. Então eu vou criar uma variável chamada eixo em falha. Se por acaso meu servo entrar em falha, ele vai ativar esse bit. O standstill seria aquela condição que o eixo está habilitado, porém ele não está executando nenhum movimento, ou seja, o servo está pronto para partir. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada eixo pronto. E o status moving é justamente ele mostrando se o eixo está em movimento. Eu vou colocar aqui eixo em movimento. E aí ele mostra também a posição, velocidade, tudo dentro desse bloco. Bom, então agora continuando meu programa, eu vou adicionar aqui um botão habilita. Vou colocar também meu bloco MC Power. Eu também vou adicionar agora um outro bloco do usuário. Novamente, clico duas vezes em cima da instância, editar. Vou escolher agora meu bloco Jog. Então qual que é a vantagem de eu ter um bloco Jog pronto, Porque ele já vai ter todos os meus sinais aqui, Jog positivo, Jog negativo, a velocidade que eu quero gerar em Jog, aceleração e desaceleração. Então esse bloco ele também vai respeitar o parâmetro 111, a inversão do sentido de giro. Então se por acaso eu fizer toda a minha programação, chegar lá na frente da máquina e eu tiver que inverter o sentido de giro, basta eu mudar o parâmetro 111, que esse bloco aqui ele já vai obedecer o parâmetro 111, invertendo toda a lógica ali, todo o sentido de giro.
Uma outra vantagem de usar esse bloco aqui também, né? Eu não preciso me preocupar de colocar o Move Velocity, o Stop, preocupar em tetravar esses dois blocos, porque ele já está sendo feito tudo aqui dentro. Então o bloco de função do usuário nada mais é do que um programa que eu já deixei ele pronto, né? Então vocês podem até alterar ou visualizar, caso vocês queiram, basta clicar 2 vezes em cima do bloco. Então você consegue entrar dentro da programação e visualizar ali como que aquele bloco foi feito. Bom, e com esse bloco Jogue já inserido no meu programa, basta eu preencher as informações aqui no lado esquerdo, né? Então aqui eu falo qual que é o comando que vai dar o jogue positivo. Então eu vou criar um botão jogue positivo. Vou criar um outro botão jogue negativo. Aqui é a velocidade com que eu quero fazer o jogue, né? Então eu vou criar uma variável chamada setPointJogue. Vou deixar ele com valor inicial de 20 RPMs, depois eu posso alterar caso necessário. E a aceleração e desaceleração vou deixar um valor fixo, eu vou deixar um valor de 5.000 RPMs por segundo. E aqui no lado direito eu vou ter alguns sinais, né? Então eu vou ter o InVelocity, ou seja, se o meu bloco jogue ele atingir essa velocidade, ele vai ativar esse sinal aqui na saída. Enquanto ele estiver ativo, ele vai ativar esse outro sinal. Se ele entrar em erro, ele vai ativar esse sinal aqui. Então ele vai mostrar o número do erro aqui no Alt Error ID. E esse Alt Last Error ID, eu coloquei ele aqui justamente para ele memorizar a última falha. Então muitas vezes o bloco entra em falha e logo em seguida, quando você desabilita, essa falha some. Então muitas vezes não dá tempo de ver qual bloco que deu erro, ou qual erro que ele ocorreu. Isso aí é mais para auxiliar no diagnóstico e ajudar também na manutenção do programa. Bom, então com isso eu já consigo fazer os testes do meu programa, eu já consigo enviar esse programa aqui para o meu servo. Então basta eu selecionar essa opção aqui de download, ele vai pedir para eu construir um recurso, né, para compilar meu programa. Então se ele não der nenhum erro, ele já vai entrar aqui na tela de download. Então ele não deu nenhum erro. Vou selecionar aqui todas as opções e clico em OK. Bom, então já finalizei meu programa, já estou com minha bancada ligada aqui. Então agora eu vou entrar no modo monitoração, modo online. Clico aqui em conectar dispositivo. Primeiro, meu server está desabilitado, né? Então se eu mexer ele aqui, eu consigo mexer ele na mão. Percebam aqui que o bloco status ele já está ativado, ele já está funcionando, né? Então como eu mexi um pouco o meu eixo, então meu Ax Position, seria a posição do meu eixo, ele já está menos 0,09 voltas. O status dele ele está desabilitado. Então se por acaso eu girar uma volta aqui na mão mesmo, né? Eu vou conseguir ver o valor dele mudando ali, ó. Então eu girei mais ou menos uma volta para frente, né? Então ele estava menos 0,09, então agora ele está 0,94 voltas. Né? Se eu girar mais um pouquinho, ele vai chegar em uma volta. Bom, então por enquanto meu server está desabilitado, então eu vou clicar 2 vezes aqui no botão habilita para forçar uma habilitação em cima dele. Então pode ver que na hora que eu forçar a habilitação, ele vai mudar o status de disable para standstill. Então eu vou ligar o meu eixo, ele já mudou o status para standstill, então meu motor ele já está habilitado, ou seja, eu não consigo mais tirar ele de posição. E agora eu já consigo executar o meu jogue. Então primeiro eu vou colocar o jogue para frente. E aí eu vou ter também o botão jogue reverso aqui. Então colocando o jogue para frente, meu motor vai girar 20 RPMs, sentido horário. Pode ver que minha velocidade aqui ela fica oscilando um pouco, mas é porque essa velocidade é a velocidade real de leitura. Ela é uma velocidade sem filtro, por isso que ela mostra esse valor aqui, né? Eu também posso fazer o jogue negativo. Então fazendo o jogue negativo, eu estou girando menos 20 RPMs. Então fazendo o meu jogue negativo, o meu motor começa a girar sentido anti-horário. A qualquer momento eu já consigo verificar quantas voltas eu dei em cima do meu motor. Então meu motor está atualmente aqui em 4 voltas, praticamente 4 voltas, né, 3.9. Como eu não tenho nenhum bloco home aqui no meu programa, eu não consigo zerar essa posição. Mas se eu tivesse um bloco home, ele atuaria em cima dessa posição aqui do meu eixo. Um outro detalhe também, né? Eu posso alterar a minha velocidade durante a execução do meu jogue. Então se eu ligar meu jogue positivo ou negativo, né? Então eu posso chegar aqui na minha velocidade. A qualquer momento eu consigo alterar com ela, com o meu motor girando. Então ele vai respeitar as rampas de aceleração e desaceleração. Então eu vou mudar aqui de, por exemplo, de 20 RPMs para 100 RPMs. Pode ver que ele já executou a rampa ali e foi para 100 RPMs. Então a mesma coisa, eu posso, por exemplo, ir para 3.000 RPMs, que seria a velocidade máxima dele. Eu coloquei para ele girar jogue positivo, ele já girou 160 voltas, né, porque agora eu estou a 3.000 RPMs, o número de voltas ele incrementa bem rápido. E aqui o jogue negativo. Mesma coisa também, né, eu estou em 3.000 RPMs, eu consigo, por exemplo, diminuir para 20 RPMs a qualquer momento, que ele já vai obedecer.
Bom, e aí os outros sinais que eu havia comentado, né? Então eu tenho o sinal Active e o sinal InVelocity. Então se eu mandar ele girar, eu vou ter os dois sinais ativos aqui, né? Então ele já chegou em 20 RPMs, por isso que ele sinalizou aqui para True. Então se eu jogar ele para 3.000 RPMs, pode ver que por um instante muito pequeno de tempo, esse InVelocity vai ficar em False, que é o tempo que meu bloco ele está acelerando aqui meu motor. E aí quando ele terminar de acelerar, quando ele chegar realmente nos 3.000 RPMs, ele vai ativar novamente esse InVelocity. E o Active, naturalmente, ele vai ficar sempre em True. Então vou mudar aqui para 3.000 RPMs. Pode ver que na hora que eu der o Enter, o InVelocity ele vai para False. Ó, ele foi para False e aí ele já foi para True de novo, porque ele já atingiu os meus 3.000 RPMs. Bom, então esse é o funcionamento do bloco jog. Você não é obrigado a utilizar esse bloco. Você poderia fazer essa função jog aí, utilizando os blocos Velocity, usando o bloco Stop, que funcionaria também do mesmo jeito. Mas a vantagem de utilizar um bloco jog pronto é que você já tem todo o intertravamento, toda a lógica já feita, né? Toda a lógica já montada, sem ter que se preocupar com isso. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta aí toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar críticas, dúvidas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.